padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Alegramo-nos muito hoje, sábado, o último sábado deste mês de outubro, mês das missões, por estarmos juntos aqui como irmãos e irmãs, de longe e de perto, num coração só, congregados ao redor da amada Mãe Maria. Isso já nos traz uma grande paz e uma grande alegria. E de modo especial hoje, para celebrarmos a festa dos apóstolos, São Simão e São Judas Tadeu. E aqui lembro Santo Ambrósio comentando o Evangelho de São Lucas, dizendo: Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou em noite em oração, a noite toda em oração. É o que vamos escutar na palavra que vamos proclamar. Santo Ambrósio então comenta: o Senhor reza não a fim de implorar por si mesmo, mas para implorar por mim, por nós, por você. Pois mesmo que o Pai tenha entregue tudo ao poder do Filho, o Filho, Deus, no entanto, para realizar plenamente a sua condição humana, julga necessário suplicar ao Pai. É um ensinamento para nós. Somos humanos e precisamos suplicar ao Pai. E Ele, Jesus, pede por nós, pois é o nosso advogado. Ele, o autor do poder, mestre em obediência, nos modela pelo seu exemplo. Cristo, meu irmão, minha irmã, Cristo chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles. E os enviou, semeadores da fé, para espalharem por todo o mundo a salvação. E vemos ao mesmo tempo realizar-se o plano de Deus. Não foram os sábios, os ricos, os nobres, mas pecadores e publicanos que ele, Jesus, escolheu para dar essa tarefa. O que devia triunfar era a força da verdade, não a eloquência da palavra. O próprio traidor é escolhido, não por imprudência, mas por providência. Grandeza da verdade que não pode ser diminuída, mesmo por um ministro que lhe seja hostil. Imensa ternura do Senhor quando preferiu comprometer aos nossos olhos a sua capacidade de julgar e escolher que renunciar a um ato de amor. Esse é o único caminho da verdadeira vida e da salvação. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, o seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Amado irmão, amada irmã, essa passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, ilumina a beleza da festa dos apóstolos São Simão e São Judas. Escolhidos, como somos nós, você, eu, cada um de nós. E o Senhor nos escolhe não por acaso, não de qualquer maneira. Por isso, para escolher os discípulos, foi à montanha para orar e ali passou a noite toda em oração a Deus. E só ao amanhecer chamou os discípulos, escolhendo 12, aos quais deu o nome de apóstolos, seus enviados. Enviados para viver esta missão nobre e bonita de proclamar o reino, pela ação importante que é minha, sua, de nós todos, de proclamar a palavra. Porque ao proclamar a palavra, nossos corações entram em sintonia com o coração de Deus, uma modulação indispensável. Caso contrário, nós nos deixamos aprisionar por nossas fragilidades
por nossa mesquinhez e por nossa incompetência humana e espiritual de viver na verdade e no amor. Ao descer da montanha com os discípulos, Jesus parou ali num lugar plano. Muitos dos discípulos e grande multidão da Judéia, de Jerusalém, de Tiro e Sidônia, ali estavam. Vieram para ouvir Jesus, uma necessidade minha, sua, de todos nós, para modular permanentemente o nosso coração. E isso só é possível em primeiríssimo lugar e indispensavelmente ao proclamar a palavra e ao ouvi-la. E vinham para serem curados de suas doenças. As nossas doenças são muitas, sobretudo aquelas que nos precipitam e com elas ajudamos a precipitar a nossa sociedade no descompasso, no desamor, na injustiça. Como a nossa sociedade brasileira, que precisa de um novo rumo, de encontrar novos caminhos e de assimilarmos novas dinâmicas. Os que estavam atormentados por espíritos maus também eram curados. Tudo que nós vemos é fruto exatamente do domínio do maligno e da assimilação da dinâmica do maligno. Um segredo fundamental é nos aproximar de Jesus, nele tocar, porque dele sempre sai uma força que cura todos nós. São Cirilo de Alexandria diz então uma palavra bonita para ficar no nosso coração na alegria da festa dos apóstolos. Nosso Senhor Jesus Cristo designou guias e doutores do mundo e dispensadores de seus divinos mistérios. Semelhantes a lâmpadas, ordenou-lhes que esclarecessem e iluminassem não apenas o país dos judeus, mas todos os que existem sob o sol e em todo o universo, os homens e habitantes da terra. Por isso é verdadeiro aquele que disse: ninguém se arroga esta honra, mas quem foi chamado por Deus. Todos somos chamados para sermos no coração do mundo esta luz, que só é possível na medida em que o amor de Deus, de fato, fecunda a nossa interioridade. Nosso Senhor Jesus Cristo chamou ao nobilíssimo apostolado antes de todos os outros os seus discípulos. Chama a nós, que nós possamos escutar o seu chamado e dar a nossa resposta. É a nossa alegria maior, é a nossa maior honra, é o sentido de sermos filhos e filhas de Deus. Unidos ao coração da amada Mãe Maria, supliquemos a graça desta consciência missionária e, sobretudo, a sabedoria e a disposição para darmos a nossa resposta como servidores. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.